E aí, galera do canal do Papo de Onça, estamos aqui em mais um Café com as Onças, hoje aqui no Amazônia da Cuia. E o Café com as Onças, ele tem o objetivo de te ajudar no teu desempenho profissional e pessoal. Nosso cafezinho hoje, especialmente na Cuia. Beijo, Rafael, obrigada por nos receber aqui no seu restaurante. E vamos logo dar um beijo para os nossos patrocinadores, né? Sim. Midas Macedo Ferriaço, Aguilar Advogados, Shopping Bosque Não Parar, o shopping do nosso coração. Isso, e Paula Brasil, com os nossos sempre looks. Com os looks impecáveis. Muito obrigada. E aí, estamos amiga, aqui com qual o assunto de hoje? Não, primeiro eu quero falar que assim, quase 60%, 70% dos empresários que passaram aqui muitos indicaram, receberam a consultoria dele. Ele é um convidado hoje internacional, né? Internacional, mora em Miami, veio especialmente gravar com a gente. Aceite, querida. Não é todo mundo que pode, só o Papo de Onça. Isso aí. Porque ele é fera, eu vou dizer pra vocês como uma pessoa que já contratou os serviços, vários serviços dele. Ele é fera. Todo mundo que vê o que é celebridade. Já falam que ela é de celebridade. Estamos aqui com consultor empresarial. Pra quem não conhece, acho difícil. Alberto Soares, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer estar recebendo você aqui, que ajudou e ajuda tantas empresas aí a serem destaque no mercado, no crescimento. Várias empresas que a gente advoga lá no escritório, a gente já indicou, e realmente ele transformou a contabilidade, o gerenciamento deles de várias formas, porque ele atua em várias vertentes. Inclusive, eu quero que tu comece já falando aí e já apresentando, todas as áreas aí que tu atua, que é muito bacana. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, já e Toia, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, uma honra realmente, não é qualquer um que tem o prazer de sentar aqui, a honra, e estou muito feliz. Bom, na realidade eu comecei, tem 20 anos, né? Quando eu comecei com esse trabalho de consultoria, nem existia essa palavra consultor aqui em Belém, há 20 anos atrás isso não existia, né? Então, assim, eu tive muito receio, né? Porque as empresas antigamente, elas tinham somente o contador, porque elas eram obrigadas, toda empresa é obrigada a ter um contador, mas ela não é obrigada a ter um consultor, ela tem que contratar um consultor, se não servir, se for um custo para ela... Tem que entender que precisa de um. Exatamente, mas aquilo nunca pode ser um custo para ela, tem que ser um investimento para ela, senão ela descarta, né? Então eu comecei assim, quase que ocasionalmente, eu trabalhava na Ambev, eu era diretor financeiro da Ambev aqui em Belém há 20 anos atrás. Quase que por acaso, uma colega minha de escola encontrou comigo e falou assim: Alberto, você está trabalhando na área financeira, eu preciso de uma ajuda na minha empresa, eu não sei se eu estou ganhando dinheiro, perdendo, o que eu faço, etc. E eu falei para ela: eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida, ela não me ajuda, pelo amor de Deus. E eu fui lá e comecei isso há 20 anos atrás, fiz o trabalho para ela, ela ficou super encantada e etc. E eu ainda continuava trabalhando na Ambev. E ela contou para a vizinha dela no shopping, ela tinha uma loja no shopping, ela contou para a vizinha, foi. Quando eu vi, eu já tinha 7 clientes já do shopping em menos de 4 meses, compartilhando com a minha atividade na Ambev. Foi aí que deu o insight de dizer, olha, eu acho que isso pode ser um trabalho interessante, não existe esse tabu do empresário querer compartilhar aquele dado real para ele, né? Porque aquilo é o gerencial, a gente trabalha com os dados reais da empresa, o gerencial. E aí eu saí da Ambev, pedi demissão e comecei essa trajetória e graças a Deus aí estamos na estrada aí há 20 anos aí. E hoje tu faz quais tipos de atendimentos tu faz nessa tua consultoria? Eu costumo dizer que eu vou do nascimento até, eu não diria a morte, mas vamos dizer... A gente espera que não, né? Exatamente, mas a gente vai do nascimento da empresa. O que é o nascimento da empresa? Você vai fazer um estudo de viabilidade, você vai fazer um plano de negócios, você vai fazer uma pesquisa de mercado, aquilo é a empresa pré-operacional, a empresa nascendo. Você vai, todo o acompanhamento gerencial a gente faz, ou seja, a gente acompanha os dados para poder o quê? Fazer o planejamento estratégico, a tomada de decisão. E quando eu digo assim, o final, na realidade é exatamente um processo de valuation, às vezes ele ocorre no final. Por quê? A empresa vai ou cindir, ou fazer uma fusão, ou ser vendida. Então aquilo é o fim de um ciclo, digamos assim. Não é o final da empresa, é o fim de um ciclo, né? Então a gente atua desde esse nascimento até esse fim do ciclo, sempre focado na área de gestão e na área financeira, né? Então, assim,
Claro que essas áreas, elas são consequência de todas as outras. Acaba que, como você falou, que atua em várias áreas, por quê? Isso interage com comercial, interage com logística, interage com recursos humanos, com departamento de pessoal, interage com tudo. Além do que é consequência de tudo. Qualquer mau funcionamento, né, quaisquer maus funcionamentos nessas áreas vão refletir no financeiro. Então, a gente está lá para ajudar os empresários. É comum te contratarem no início? Porque a gente vê muitas empresas que não nascem tendo plano de negócios, nada disso, estudo de mercado. Eu diria que isso é uma excelente pergunta no seguinte sentido. Muita gente pensa que o consultor financeiro, ele só vai entrar no momento de dificuldade. Olha, a empresa está nos momentos de crise que a gente vai aparecer. Não. Essa questão dessa profissionalização, ela já passou a ocorrer, já. Hoje ninguém mais abre uma loja no shopping por hobby. Vou abrir e vou fazer por hobby. Não. Nem as franquias não aceitam mais, Nem as franquias. Né? Tem tanto hobby melhor do que trabalhar, né? Poxa. Exatamente. Não que eu não gosto que eu tenha uma loja no shopping, adoro, mas... Exatamente. Se fosse um hobby, eu escolheria outra coisa. Exatamente. Hoje a gente nota que a pessoa vai fazer porque é um investimento baixíssimo para você tomar a decisão. Você tem negócio, recentemente eu fiz um estudo de viabilidade no segmento da área médica, a pessoa ia investir 4 milhões de reais. Fez um estudo por 1/1000 desse valor e não abriu, porque o negócio não era viável. Olha aí quanto ela não ia perder, então, no caso, né? Exatamente. Então, assim, o mundo não tem muita surpresa. Hoje é tudo muito previsível. Então, você faz um estudo desse, ele já serve para você definir suas metas, ele já serve como um guia para você. E Alberto, eu tenho uma franquia, né? Da USA, fica lá no Shopping Bosque. Não contratei consultor, mas eu cheguei a falar com uma empresa de consultoria, que eles fazem um serviço semelhante. Eu nem sabia que existia esse serviço em Belém. Eu conheci essa empresa há um tempo atrás, quando eu saí da empresa onde eu trabalhava, na Petrobras. E eles fazem toda essa análise do mercado, analisam a franquia, analisam o local onde você vai abrir, analisam o seu perfil, se combina com aquela franquia, né? E eu achei muito legal, na época ele falou assim, você gosta de vinho? Não é por isso que você vai vender vinho. Se você gosta de vinho, vai tomar vinho. Sim. O que faz uma pessoa que vende vinho, né? Ele deu vários exemplos e abriu bastante minha cabeça. Acabei não contratando porque eu já estava decidida pela franquia, já tinha escolhido, como eu era advogada, eu me achei, né? Achei que eu tinha condições de analisar a COF sozinha e tudo. Entendi. Até então deu certo. A franquia dá o suporte do local, né? A viabilidade do fluxo, do shopping, se aquele shopping é ok ou não. Mas não sei qual é a profundidade, né? Até porque eles estão em expansão, eles querem abrir. Né? Eles não, é difícil eles falarem, não, aqui não vai dar certo, hipótese alguma. O que na realidade ocorre, o que a gente observa? Eu já analisei COF que veio com 30 páginas e COF com 500 páginas. Nossa. Então você tem empresas que realmente produzem uma COF legal. Que ali você tem uma DRE legal, uma projeção legal, então você consegue visualizar. Tem outras que são ultra simplificadas, que até são fora da legislação, porque a legislação da COF exige determinadas situações, e elas não atendem isso daí. Então, muitas vezes a gente tem o quê? Que produzir uma DRE, produzir uma projeção daquilo ali, e é completamente diferente do número que às vezes vem na COF. Né? Sim, então, é verdade. A COF, ela realmente é um determinante, mas ela é só um balizador. A partir daí você entra e faz realmente a análise, porque o consultor daqui é o que vai entender do teu mercado. Ele tem o parâmetro do shopping, ele tem o benchmarking das operações, ele sabe... Conhece o mercado, né? Exatamente. Tanto faz um restaurante, tanto faz uma joalheria, Belém tem as suas peculiaridades. Então, não vai ser aquela COF padrão, engessada, que vai ser exatamente o reflexo do teu negócio aqui. É verdade. Então, é importante realmente a análise. E, Alberto, vamos entrar aqui no assunto que ele é mais do que especialista, né? E a gente pediu para ele vir falar hoje aqui de valuation. Certo. Fala pra gente aí. Explica primeiro o que é valuation, né? Porque não é todo mundo que sabe, né? Tá, então vamos lá. Vamos traduzir primeiro. Valuation é avaliação, né? Que em gestão a gente tem muito termo em inglês e que esse termo se padronizou e etc. Sim. Valuation significa você avaliar. Qual é a maior dificuldade que o empresário tem quando ele quer vender uma empresa? Na realidade, o valuation ele é usado em vários momentos.
Tá? Então, vamos dar alguns exemplos. Você quer fundir a sua empresa. Quero fundir. A Toia tem uma empresa, a Jaiane tem uma empresa, a gente quer fundir. A gente precisa avaliar uma, avaliar outra e ver quanto vai ser a representatividade de cada uma nessa fusão. Então, entra o valuation. Você quer cindir. O que é cindir? Você quer dividir a empresa. Eu tenho um negócio que está muito grande, eu quero dar isso aqui para o meu filho A, aqui para o meu filho B. Você vai cindir. Você tem que fazer valuation. Né? Mas o grande demanda do valuation hoje é o quê? É você ter uma briga de sócios, uma situação entre sócios, em que um vai sair da empresa, então tem que saber quanto vale aquela parte, ou a venda propriamente dita, que é o que mais ocorre. Né? O que mais ocorre é o quê? O empresário não tem uma situação de sucessão. Olha, eu não tenho nenhum filho que quer trabalhar na minha empresa, preciso vender porque não tem continuidade. Então você tem inúmeros motivos que levam o empresário a fazer o valuation. Tá? Então, antigamente, né, vamos botar aí 20, 30 anos atrás, que não existia essa metodologia, o termo valuation, como era feita a avaliação de um negócio? Era feito num termo que a gente chama avaliação patrimonial. Então, a pessoa o quê? Soma mesa, o quanto eu tenho aqui, mesa, cadeira, ar-condicionado, carro. Que inclusive isso nem entra na soma, né? Que nem entra, né? Mas antigamente era assim, olha, eu tenho 2 mesas, 3 cadeiras, 4 ar-condicionados, 2 telefones. Patrimônio físico era mesmo. Patrimonial. Você somava os seus ativos, subtraía da questão do seu endividamento e aquilo ali dava o seu resultado. Puramente patrimonial, tá certo? Puramente patrimonial. Ativo menos passivo. Tá? O que aconteceu? Há alguns anos atrás, surgiu um método chamado fluxo de caixa descontado. Esse método ele conseguiu tangibilizar, ou seja, refletir de alguma maneira o valor do negócio, independentemente da questão patrimonial. E normalmente, se o teu negócio é lucrativo, aquele valor é muito maior do que o patrimonial. Se o teu negócio gera resultado, gera caixa, a tua avaliação é muito maior do que a patrimonial. Então, esse método, tá, essa metodologia, ela se internacionalizou, né? Hoje existe um papa dessa metodologia, que é um professor em Nova York, chama da Modern, ele é professor na Universidade de Nova York. Teu amigo, o íntimo, com certeza. Eu já fiz um curso com ele em São Paulo, eu tenho uma foto lá com ele, ele é indiano, chama da Modern. Tinha que ser, gente, amo os indianos. É indiano, né? Os indianos são muito fortes na área de tecnologia, é um absurdo, né? Então, a Schwartz da Modern. Então, ele hoje que escreve todos os artigos, livros, etc., sobre valuation, e aí essa metodologia ficou disseminada. Então, hoje a gente até brinca que quando você vai avaliar uma empresa por essa metodologia, a única discussão que você vai ter é a forma de pagamento, porque não vai ter questionamento. Porque antigamente você dizia, minha empresa vale R$1 milhão. De onde você tirou esse número? O cara tirava pelo valor que ele precisava, né? Eu tenho que pagar a dívida, eu tenho que pagar a rescisão, tenho que pagar isso, eu preciso de R$1 milhão. Mas aquilo não era o valor da empresa, né? Então, hoje... E as pessoas não têm nem noção, né, Alberto, quanto vale. Não tem. A gente tem empresa desde 2009 e nunca tinha feito valuation. Quando foi em 2019, a gente foi fazer uma fusão com outro escritório. Ai, gente, tinha esquecido. Uma fusão com outro escritório foi quando a gente chamou o Alberto para avaliar. Nossos amigos também que estavam fazendo a fusão nunca tinham feito e a gente foi avaliar. A gente se surpreendeu absurdamente com os números. A gente nem imaginava que a nossa empresa valia aquilo que valia ali. Descobriu que tu era rica, milionária. Igual o Lamarck falou ainda agora. Tem gente que é milionária e não sabe. Tu descobri. Tá vendo só? Na hora eu disse, pelo amor... Quem sabe eu sou milionária, né? Poxa, na hora eu falei, pelo amor de Deus, me paguem a minha parte que... Quero ir embora. Na realidade, quando você calcula isso daí, você tem um balizador. É que nem avaliar um imóvel. Você tem um balizador. É óbvio que o mercado pode precificar abaixo, pode pagar abaixo, mas você já sabe a referência. Pode até ser que não tenha quem compre, mas vale aquilo, né? Porque a gente não sabe como é que tá o mercado naquele momento. Isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa tem situações em que o valor é menor do que o patrimonial. Aí a pessoa diz assim, puxa, mas eu tenho 200 caminhões. Mas não interessa ter 200 caminhões, interessa o que eles geram de resultado. É só analisar os resultados. Você tem 200 caminhões e a tua empresa não vende, os caminhões estão parados lá, não estão gerando riqueza. Então a metodologia é pelo que você gera de riqueza. Por isso que você tem algumas startups valendo um absurdo e o cara tem 2 computadores lá. O que é startup às vezes? O cara tem 2 computadores, 2 gênios lá. E ela vale bilhões. Por que ela vale bilhões? Já não tem nada.
ela vale pelo potencial, pelo fluxo de caixa que ela vai gerar lá na frente, é uma aposta. Então, quando você tem o fluxo de caixa, você faz algumas premissas. E essas premissas é que vão conduzir para o valor do teu negócio. Mas explica mais ou menos como é essa fórmula. Bom, entrando na matemática, assim, de uma maneira mais simples, né? Você vai ter um resultado da empresa mensal, que é o fluxo de caixa livre, certo? Não é o faturamento. Não, nada a ver com faturamento. Não é resultado. É resultado. É como se fosse o teu lucro operacional, tá, tratado. Então, você vai chegar no que a gente chama de fluxo de caixa livre. Você vai fazer uma projeção de 5 anos, tá? Então, como o teu negócio vai se comportar nos próximos 5 anos? Projetado isso, você vai trazer a valor presente. Porque quando você projeta 5 anos, quantas parcelinhas vocês vão ter mensais? Você vai ter 60 parcelas, concorda? Então, eu tenho meu lucro aqui hoje. Se eu projetar 5 anos à frente, eu vou ter o meu lucro, meu fluxo de caixa livre, projetado 60 vezes, correto? Tá? Baseado no teu crescimento, baseado em todo o teu modelo de negócio. Aí depois, o que você faz? Você vai pegar cada parcelinha dessa dos 60 e vai trazer a valor presente. O que é trazer a valor presente? O dinheiro não tem um custo no tempo. Teu R$100 hoje não é R$100 daqui a um mês. Vamos simplificar. No dia a dia aqui no Brasil, esse R$100 ele vai perder 1% aproximadamente. Então, R$100 vira 99. Depois ele vai virar 98 e assim vai. Então, a metodologia, depois de projetar as 60 parcelas, ela vai trazer cada uma descontando esse custo de oportunidade, que pode ser 1%, que pode ser 0,9% ao mês. Aí você vai ter 60 parcelinhas trazidas a valor presente. A soma dessas 60 é o valuation. É o valuation. É o valuation. E como eu vou saber qual seria o valor presente? Não, mas aí a análise é muito profunda. Tu vai ter que passar todo o teu faturamento, passar os custos que tu tem na empresa, todos esses relatórios que ele vai calcular para gerar essa... O difícil vai ser chegar nesse fluxo de caixa, como é o nome? Livre. A metodologia em si é uma matemática. Você vai trazer um valor presente líquido dessas 60 parcelas. Não, a fórmula é fácil, né? O problema é executar preencher essa fórmula. A dificuldade basicamente são duas. É você construir os cenários, porque imagina, você quer projetar o seu negócio, aí você vai dizer, Alberto, coloca aí que eu vou crescer 50% ao ano. Alguém vai aceitar que você vai crescer 50% ao ano? Não. Aí tu vai projetar quanto ela teria condições de crescer. Dentro de uma razoabilidade, porque aquilo ali são premissas que você vai levar para um investidor que vai comprar, para alguma outra pessoa. E aquilo ali tem que ser crível, né? A pessoa tem que olhar e ele não vai analisar um ano. Fazer sentido, né? Ele vai analisar os últimos anos de crescimento que teve então e reproduzir você vai analisar a média de crescimento, ele vai jogar para cima. Você vai analisar a empresa, o mercado, o segmento que ela está inserida, o potencial, e isso gera a premissa, né, de crescimento. A outra situação é o quê? Você tem que ter uma estrutura de custos que não é muito simples, às vezes. A empresa não tem isso, né? Então você chega numa empresa, o básico, que é uma DRE, demonstrativo do resultado do exercício gerencial, não é o contábil, que a gente sabe, né, que o contábil às vezes não reflete 100% a empresa, o gerencial sim. E você chega em algumas empresas, não tem. Explica a diferença, porque pode ser que muita gente como eu não sabe a diferença. Não, da contábil para gerencial. Basicamente você tem, na contábil você vai ter algumas contas de provisionamento, tá certo? Então você vai ter uma projeção em relação a impostos, você vai ter depreciação. Depreciação você não paga todo mês, então ela não vai estar no gerencial, mas ela vai estar no contábil. Você vai ter uma projeção de pagamento do imposto de renda da contribuição social. Não vai estar no gerencial, mas vai estar no contábil. Então algumas contas estão no contábil e não estão no gerencial. E a principal situação é quando o quê? Quando o contábil não reflete o gerencial. Ou seja, quando a pessoa não declara, teoricamente, ao fisco todo o faturamento dela. Então, a pessoa tem um faturamento que ela não declara ao fisco. Se ela não levar aquilo ao fisco, não vai aparecer no contábil. Mas na análise gerencial vai aparecer. Então, a principal... Mas tu vais usar a gerencial, então? Sempre nesse caso é a gerencial, porque a gerencial é a real reflete a realidade. É a gerencial. Então... Hoje, isso minimizou bastante. Hoje, a grande maioria das empresas já tem o contábil muito próximo do gerencial, já não é um fator. Mas, há poucos anos atrás, era bem
É porque a fiscalização está muito intensa agora, é mais difícil. Não é nem a questão da fiscalização, os dados circulam hoje de uma maneira totalmente interligada, né? O Pix é um dos principais elementos, né? Antigamente, a grande fuga que existia da declaração era o quê? A venda em dinheiro. A venda em dinheiro não transitava, em tese, na sua conta. Então, teoricamente, você tinha uma margem aí. Tinha como fazer. Para quem, hoje em dia, o dinheiro foi substituído pelo Pix. O Pix vai rastreável. Vai na sua conta. Então, completamente rastreável. Então, você tem cartão de crédito rastreável, depósito na sua conta rastreável. Hoje em dia, trate a sua empresa de uma maneira integral, faça tudo, porque a diferença é mínima. É verdade. É mínima, não tem por onde ir. Então, é a gerencial? Não. Como é que tu estava falando da gerencial? Eu te interrompi, mas tu ia falar para que ela era usada. Tem a contábil. Nesse caso, todas as análises que a gente faz como consultor são baseadas na gerencial. Que a gerencial é o que reflete. Por isso que até quando a gente começa um trabalho, às vezes o cliente pergunta assim, olha, eu vou te colocar em contato com o meu contador, vou falar com o meu contador. Eu não preciso do contador. A priori eu não preciso. A gente vai montar uma estrutura gerencial. Depois, a gente até vai ver se aquela estrutura gerencial tem aderência com a tua contabilidade. Porque não é interessante a empresa conviver com uma contabilidade muito diferente do gerencial. Vai ter problema. Então, a gente monta o gerencial e depois pede o balanço. Né? Isso aí é um outro capítulo. Quando a gente pede o balanço, é outro capítulo. Que as empresas, não tem, é para ter. Mas eu estou simples, não tenho. Então, é uma coisa que a gente vem colocando muito forte no empresariado para todo mundo exigir da contabilidade ter balanço. Tá? E aí o que a gente faz? Montado o gerencial, a gente vê a aderência com o contábil. E aí a gente vê se aquilo ali faz sentido e começa a conversar com o contador para que ele o quê? Para que ele caminhe no sentido de que os dois fiquem próximos. Senão, é sinal de problema lá na frente. E, Alberto, fala para o pessoal qual a importância de ter uma valuation da sua empresa. A grande importância, porque todo mundo pensa que o valuation ele tem que ser feito só no momento que você vai vender, fazer o que a gente chama de M&A, ou naqueles exemplos que eu já coloquei. Na realidade, o valuation ele é uma métrica da sua gestão. Então, imagine o seguinte, eu contratei a Jai como CEO da minha empresa, então ela vai começar a trabalhar. O que eu deveria fazer? Faz o valuation hoje, vê quanto vale a empresa no início do trabalho dela. Daqui a 2 anos, faz um novo valuation e vê o que ela agregou de valor para a tua empresa. Você vê que as empresas de capital aberto, né, que têm dados em bolsa, elas trabalham assim, entrou um presidente, olha, a empresa valia X bilhões, ele saiu, ela está valendo Y bilhões. Então, a medida da performance dele, qual é? É o valuation que ele agregou para a empresa. É o valor. É isso que o executivo tem que trazer. Não está dando retorno, tchau. O valuation é uma métrica, é a melhor métrica para saber se aquele executivo está dando retorno. Né? Aquela chamada, vou profissionalizar a minha empresa. Não tem muito isso? A pessoa diz, não, tira a família que não está bom, vamos profissionalizar. Que nem sempre é uma boa ideia, mas vamos lá. Qual é a métrica que você tem que ter para essa pessoa? O valuation. Você vê, quando ele entrou, a empresa valia tanto. Quando ele saiu, a empresa está valendo tanto. Independentemente se você vai vender ou não. É a principal métrica. Tá? Então, e para você ver o potencial que você tem em mãos também, né? Até para analisar, né? O que você vai fazer com a empresa, se seus filhos vão te suceder depois, se vale a pena isso ou não, se ela tem... Exatamente. Na realidade, o que acontece? Quando você já tem uma intenção de venda, existe um modelo que você pode gerir a sua empresa para maximizar o valuation. Essa que é a grande, digamos, sacada. Ninguém está falando de nada ilegal. Não é maquiar nada. Não é maquiar, não é as contas da Americanas. Não é balanço da Americana. Na realidade, você tem... Como você sabe a metodologia do valuation, você sabe aquilo que afeta ele. Então, você sabe aquilo que vai maximizar aquilo ali. Então, se eu já estou vislumbrando que daqui a 3 anos eu preciso fazer um valuation, já é hora o quê? Da sua gestão ser focada em maximizar as métricas para que o valuation, quando você for fazer, esteja no melhor ponto. Depois lá, se a pessoa me contratar hoje para o valuation,
eu já vou trabalhar com os dados que ela tem. E quais são as métricas aí que tem que fazer? Na realidade, é o conjunto de métricas. Na realidade, você tem um plano de contas dentro de uma empresa, né? Algumas daquelas contas, elas podem ser eliminadas, suprimidas com o tempo, sem afetar a tua operação e que aquilo vai produzir um resultado. Impacto. Porque o que acontece? A gente está falando de projeção de 5 anos. Então, qualquer R$1 que você tire da sua empresa agora, que você maximize, ele está refletindo em 5 anos, numa progressão geométrica. Então, ele vale muito. Tá? Qualquer efeito, qualquer ação que você tome agora. Às vezes, a empresa, por exemplo, o empresário diz assim, olha, eu vou fazer um investimento agora. É bom ou ruim para o meu investimento? Para o meu valuation, no caso. Tá? Então, tem investimentos cujo payback vai ser muito longo, que ele pode atrapalhar o teu valuation. Imagina, eu tenho uma empresa com 100 caminhões. Tá? Cada caminhão desse, quando eu faço um estudo de viabilidade, etc., ele me gera um retorno a partir do 3º ano. Se eu estou imaginando que eu vou vender a minha empresa daqui a 1 ano, eu vou renovar minha frota, vou botar 300 caminhões novos com payback longo. Então, quando eu fizer o próximo valuation, eu estou com aquilo ali, a gente chama de CAPEX, né? Eu vou estar com aquele investimento ainda todo carregado, sem ter o resultado ainda do negócio. Então, tem muitas situações que você vai analisando e cada empresa, cada caso, a gente faz uma determinada análise e diz para a pessoa, olha, se você tem essa intenção, trabalhe dessa maneira. Se você não tem, você pode ir num determinado ritmo, tá? Então, vai do momento da empresa, né? Cada empresa tem um ciclo, né? Tem empresas que o ciclo dela, né? Eu estou falando de ciclo financeiro, não é ciclo de vida, né? O ciclo financeiro, por exemplo, estamos aqui num restaurante maravilhoso. Quando a gente quer analisar um restaurante, qual é o ciclo dele? O ciclo dele é mensal. A sazonalidade dele é naquele mês. Se analisa e pronto. Quando você tem uma empresa como uma construtora, não existe o resultado daquele mês. O ciclo dela é muito mais longo, porque ela tem uma obra de 3 anos, que vai ter um resultado ao final dela. Então, você começa a trabalhar com projeções. Então, o ciclo da empresa é um grande determinante para como você vai trabalhar os números e a gestão para efeito do valuation. Tem empresas de ciclo curto e empresas de ciclo longo. Então, cada uma tem um tratamento. Tá? Legal. Você trabalha com moda, né? Qual é o ciclo de uma empresa de moda, de uma loja de shopping? É o ciclo de uma coleção. Aproximadamente, vamos dizer que uma empresa tenha 2 coleções por ano, o ciclo é 6 meses. Então, eu não vou analisar o teu lucro de agosto, o teu resultado, porque o agosto você pode estar fazendo uma liquidação de uma coleção. Antiga, né? Da coleção antiga. Então, isso faz parte do fechamento do ciclo do primeiro semestre da primeira coleção. Ah, legal. Então, cada empresa tem um ciclo e muita gente não percebe isso. Muita gente não percebe. Então, se eu for analisar, eu posso dizer, olha, Toia, a tua empresa em janeiro, fevereiro foi péssima. Ou foi muito boa. Por que muito boa? Aqui você ainda está vendendo o teu produto, teoricamente, num preço cheio. Acabou de ser lançado. Quando chega aqui, começam o quê? As liquidações. Então, aquela tua blusa, aquele teu vestido, começa a ter o quê? 30%, 40%. Então, dependendo do estoque que você girou naquele período, se você deixar muito para vender com desconto, alterou drasticamente o teu resultado. Mas o ciclo, 6 meses. Tá? Isso então, é bem legal mesmo. Você tem empresas de ciclo anual, você tem empresas de ciclo mensal, semestral e até as construtoras que têm um ciclo muito maior. Depende da finalização da obra, né? Exato, que tem a ver com a obra, tem a ver com o ciclo. E todas as empresas, assim, grandes ou pequenas, você considera importante fazer o valuation? Todas. A partir de um determinado porte, eu classificaria que as médias, de média para cima, onde média não é uma coisa, digamos, substancial. Porque você tem essa medição, tá, para vários motivos. Tá? Para vários motivos, como eu falei. Não é só vender. Você tem a questão para gestão como um todo. Então, você pode fazer para pequenas, médias e grandes empresas. Uma coisa que é importante, tá? Qual é a primeira pergunta que me fazem sobre valuation? Quanto muito interessante. Mas quanto é? Não falando do trabalho. Não falando do trabalho. Tem muita gente que pergunta assim, tá, beleza, você vai calcular o valor da minha empresa, o valor. E o valor da minha marca? Essa é a pergunta que vem imediatamente, né? Então, o que acontece? Essa metodologia, ela consegue, né? Ela reflete, ela tangibiliza o valor da marca também. Ah, tá incluído então, aí. Então, nesse valor que você calcula, subtende-se o quê? A marca está dentro.
Por quê? Você concorda comigo que aquele teu resultado não tem a ver com a tua marca? A tua marca está ajudando para aquilo. Você só consegue dissociar marca de negócio para empresas gigantes. Então, na teoria hoje, por exemplo, só numa Coca-Cola, numa Marlboro cigarro, numa Souza Cruz, você vai separar uma marca, tá? Uma marca, por exemplo. Qual o valor da Coca-Cola? A Coca-Cola marca tem um valor. Coca-Cola negócio tem outro valor. A marca consegue se dissociar. Agora você vem para a nossa realidade, não tem uma empresa aqui no estado, praticamente, que uma avaliação não inclua as duas coisas. Mas é muito interessante, porque a pessoa às vezes acha que a marca dela vale mais do que o negócio. Não, a marca é o que gera o teu negócio, né? Então, se a tua marca... Uma coisa está interligada à outra. Exatamente. Se a tua marca valesse mais, o teu negócio tinha que valer mais, você tinha mais fluxo no teu negócio. Então, é o que a marca produz. Tá, isso que é uma coisa muito E essa importante. fórmula desse indiano, ela é amplamente reconhecida? A fórmula não é dele, exatamente. A fórmula não é dele. Ele é um dos maiores estudiosos, né? A metodologia é uma metodologia internacionalmente aceita. Ela é internacionalmente aceita. Internacionalmente aceita. Se eu avaliar esse restaurante, uma padaria ou a Vale, vai ser por essa metodologia, tá? Então, ela é internacional. Por isso que eu brinquei aqui. A discussão é como você vai pagar. Ninguém vai... Quando a gente calcula, a gente tira muito da discussão. Porque você não vai mais discutir com a pessoa, olha, vale 3, vale 2, vale 5, você já tem um laudo. Você já tem um laudo para a empresa. Então, isso suprime, né? O que o Damodaran faz, tá, que é muito interessante, ele tem um blog, na internet, é super complexo o blog dele, mas vale a pena entrar. Ele tem uma tabela que ele atualiza lá continuamente. O que ele faz? Existem outras metodologias de avaliação de empresa, tem uma chamada metodologia dos múltiplos, tá? Metodologia dos múltiplos é uma simplificação dado fluxo de caixa descontado. Imagina o seguinte, eu fiz uma avaliação de um supermercado e calculei que aquele supermercado vale X. Fiz uma avaliação de outro supermercado, vale tanto. Fiz uma avaliação de outro supermercado, vale tanto. Então, ele pega, o Damodaran, ele agrupa isso daí e vê, olha, aproximadamente, por isso que você falou de faturamento. Olha, eu posso admitir que a maioria dos supermercados tem um valuation calculado lá pelo fluxo de caixa descontado que valem 5 vezes o faturamento dela. É porque eu já ouvi essas fórmulas assim, existe né? múltiplo de EBITDA, múltiplo de faturamento. Aí o que acontece? Isso é uma simplificação. Mas não significa que o meu supermercado tenha a rentabilidade que isso aqui, tem a estrutura de custos disso aqui. Por isso que eu não posso generalizar. Mas ele põe nesse blog dele, ele divide lá nos 40 segmentos Pois é, por segmento, então. Então você vai lá, digamos, posto de gasolina, tem lá as últimas transações no mundo que ocorreram de venda de postos de gasolina, de varejo de combustível, de petróleo, etc. Aí ele diz, olha, as últimas aconteceram a 7 vezes o valor do EBITDA, que é uma métrica, né? Uma métrica. Então, quando você calcula pelo fluxo de caixa descontado, você já tem uma referência. Olha, deixa eu ver, em termos de múltiplo é tanto. A sua pode ter mais, tá? Porque o seu negócio pode ser mais rentável. A gente viu, alguns anos atrás aqui em Belém, a gente teve um movimento de venda de farmácias e etc., Sim. Venda de vários negócios. Eles foram vendidos por múltiplos que não foram necessariamente iguais, tá? Devido ao quê? Devido a alguns terem rentabilidade diferente. Sim. Então você pode ter, no mesmo segmento, múltiplos diferentes. Então, tem muita gente que diz assim, eu não vou nem fazer o valuation porque eu já tenho uma ideia do múltiplo. Mas o teu negócio pode valer muito mais do que o múltiplo, dependendo da característica, tá? Então, é só um guia. Só para a pessoa ter uma noção, né? Já que ela, de repente, não tem condições de fazer agora, ou não tem intenção de vender, fundir, nada, né? Exatamente. Pode ter uma noção. Mas aí ela tem que calcular o EBITDA. E o que é o EBITDA? Explica aí o que é. Então, de qualquer maneira, ela tem que calcular o EBITDA, tá? EBITDA algum cálculo ela vai ter que fazer. Fala aí o que é o EBITDA. EBITDA é um termo em inglês, tá? Então, é uma sigla em inglês, mais uma, né, de gestão. Então, ali quer dizer Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Que seria ganhos antes de você... impostos, depreciação, amortização, tá? Então, é o faturamento bruto? Não. Não. Vem bem depois. Você pega o teu faturamento, coloca trata todos os teus custos e estorna esses que eu falei, depreciação, impostos, amortização e etc. Aprendi tudo isso na gestão empresarial. Tá, então, entendi. O EBITDA, ele vem antes do teu lucro, ele vem um pouquinho antes porque ele ainda não considera a questão de impostos e etc. Tá?
Então, o EBITDA é uma das principais métricas que são utilizadas na metodologia de múltiplos. Tá? Mas você tem que saber calcular o EBITDA da sua empresa. Então, de qualquer maneira... vai ter que chamar um consultor. Te contratar, não tem saída, Alberto. Vai ter que chamar um consultor. Tem que calcular o EBITDA, não tem jeito. Então, realmente, são as metodologias, né? E a gente observa muita diferença de mesmo segmento. Tá? Muita diferença. Então, você tem um negócio, você trabalha com restaurante, você tem um negócio que pode valer 6 vezes o EBITDA, você pode ter outro que pode valer 14 vezes o EBITDA. Então, é aquela, olha a média, mas média é uma palavra muito perigosa em gestão. A gente não deve... Média, a palavra média em gestão é uma palavra que sempre a gente tem que ficar com o pé atrás. Muita gente me pergunta assim, qual é a média de rentabilidade de um negócio assim? Qual é a média disso? A média é a palavra mais perigosa que tem. Que a pessoa pode se iludir. Vai se confiar na média, né? Confiar na média. Pode estar muito longe disso. Pode estar muito longe da média. E, Alberto, me diz uma coisa. Tu és uma grande referência, como eu comentei aqui no começo, e é realmente, gente, todos os empresários que passaram, que ele foi consultor, falaram, a gente pode até citar alguns, a Sushi Boulevard, Claudinho, o Rafael, muitos Roberto Toelho, todo mundo sempre nas suas falas falou, fez o comentário. Humberto McPhee da Farmaped. Humberto McPhee falou que foi uma virada de chave realmente o teu trabalho na empresa. E aí eu queria te perguntar, tem tanto consultor no mundo, né? Agora Alberto mora em Miami e diz que ele cresceu muito mais ainda o negócio dele, o tempo que ele tá para lá. O que tu diz que é o teu diferencial de trabalho para esse sucesso todo? Na realidade, o consultor, ele tem que gostar muito desse trabalho, porque ele é quase que um trabalho de médico 24 horas. Você está de sobreaviso 24 horas. Então é um trabalho muito dinâmico, muito intenso. As pessoas não conseguem entender às vezes, como é que você tem essa carteira de clientes tão grande? Tem que administrar o tempo e tem que gostar muito, porque a pessoa vai te passar um WhatsApp sexta-feira, 10 da noite, porque ele teve um insight, porque apareceu um terreno para ele comprar, porque apareceu um negócio, que ele estava na mesa e etc. E eu respondo sexta-feira, 10 horas da noite para a pessoa. E a pessoa já se conforta. Então, realmente é um misto de quê? De gostar do que faz. Não tem aquela frase que diz, quando você gosta do que faz, você não está trabalhando, né? É um prazer. Então, eu realmente encontrei nessa atividade um prazer absurdo de você ajudar as empresas, de você transformar a vida das pessoas. Quantas pessoas iam por um caminho, iam fechar a empresa e hoje estão com a empresa? Quantas pessoas iam abrir um negócio e não abriram, ou não iam abrir e abriram? Então você vê assim, quantas vidas você modificou, quantas trajetórias. E é um prazer muito grande. Mas assim, eu reputo, primeiro, a gestão do tempo, porque a gente tem que gerir muito bem o tempo, é muito trabalho, muita demanda. O segundo, assim, que eu vejo como melhor atividade é você conhecer inúmeros segmentos, né? Então, eu saio de manhã, eu vou para um colégio, eu saio dali, eu vou para uma clínica, eu termino ali, eu vou... No escritório de advocacia? Eu vou para o escritório de advocacia, depois eu termino numa farmácia de manipulação, e assim vai. Ou seja, você trabalha em todos os segmentos, digamos assim... inércia zero de coisa monótona. Nosso trabalho é ultra dinâmico, a gente precisa conhecer um pouco de tudo, e assim é muito prazeroso, eu acho que o segredo do sucesso realmente é o que? É você gostar daquilo que você faz, você se preparar absurdamente, porque qual é a nossa matéria-prima de um consultor? É conhecimento. Então é você ser um devorador de livros, né? Um devorador de podcasts, é um devorador de vídeos, é você participar de inúmeros congressos. Você tem que estar atualizado de forma generalista. Não é só saber o valuation, porque você tem que entender o segmento que a pessoa está inserida. Então, realmente, se você vai para uma farmácia hoje prestar consultoria, você tem que entender do mercado de medicamentos. Qual é a margem do mercado de medicamentos? Quais são os maiores players no Brasil? Quais são os maiores players na tua cidade? Quem está anunciando? Você tem que saber tudo de tudo, praticamente. Senão, você não vai prestar uma consultoria adequada. Ela vai ser uma coisa pontual. Tu acha que já dá para fazer evaluation do Papo de Onça? Eu acho que já. Opa, estamos Será que a nossa marca vale tudo isso? Sabe por quê?
porque a gente enxerga um potencial absurdo de crescimento. Ele já está num patamar muito legal, já está no boca a boca de todo mundo. Já está no boca a boca de todo mundo, que é, digamos assim, é a mola mestra dessa capilaridade que a gente quer ter. E assim, a gente projeta, eu tenho pelo menos certeza que vocês não vão parar por aqui. Esse projeto, tudo com certeza. Né? Não, com certeza vocês vão aguentar a gente muito tempo. Esse projeto, parar por aqui que eu digo nesse modelo ainda. O projeto de vocês deve ser muito mais amplo, deve ter outros formatos, outras situações. E o podcast é todo novo, né? O mercado. Exatamente. A gente nem sabe o que vem pela frente. E vocês não têm ideia da contribuição que vocês dão para o mercado. Quanta gente vai se inspirar vendo isso daqui? Quanta gente vai sair da cadeira do marasmo e vai pensar, olha, não é uma coisa do outro mundo eu ter um negócio. Eu posso me cercar de pessoas confiáveis, eu posso me cercar de profissionais e aquilo não é um bicho de 7 cabeças. Né? Então, ele tem que saber o quê? Que existem profissionais que vão poder ajudá-lo, aquele negócio sai do papel e a coisa acontece. Eu estava até pensando que além da gente levar essa história de vida, a gente está levando também a apresentação de profissionais que podem transformar a vida daquelas pessoas. Esse formato do café eu gosto muito, porque a gente fala de um assunto específico que o mínimo que você aprenda aqui já vale muito, já abre a sua cabeça. Então, eu amei o formato do café. É um dos quadros que eu gosto mais de fazer, porque eu aprendo demais. Sim. Claro, você aprende com a trajetória, o convidado que vem contar a sua trajetória fala também um pouco do seu segmento, vai dar alguma informação sobre aquilo. Mas a gente não consegue entrar naquele assunto, né? Com tanta propriedade, porque a gente tem o roteiro lá, que é da trajetória, enfim. Então, eu aprendo demais no café. Achei muito bacana esse formato, realmente. E acho que o pessoal vai aprender muito. Sim, com certeza. Não, foi uma aula hoje, né? Dúvidas sempre vão existir, com certeza, né? mas a gente já falou pro Alberto que a gente quer ele aqui mensalmente contando. Eu quero que ele fale, eu quero que ele volte para falar sobre o começo lá da empresa. Estudo de viabilidade. Estudo de viabilidade. Eu acho que todo mundo que tá querendo empreender é o primeiro pensamento que tem que ter, né? Então, entender, porque tem gente que nunca nem ouviu falar esse termo, não sabe como funciona, então seria muito interessante vir. E muito legal a pessoa, assim, quero investir, né? Sim. Chama primeiro um consultor pra ver o melhor investimento que você pode fazer. É o melhor investimento, né? É o melhor investimento para mitigar o teu risco, é o melhor investimento. É muito legal, realmente. Eu tenho muita curiosidade de saber como vocês fazem esse estudo de mercado, né? Da viabilidade do local. Essa empresa que eu conversei da consultoria, ela já trouxe alguns negócios para Belém. Esses grandes pet shops e tal. E eles fizeram todo esse estudo. E realmente, depois que veio o primeiro, veio um monte de pet shops gigantescos. Sim. Então, é muito bacana. Realmente é um trabalho muito importante. Sim, sem dúvida. Hoje a gente tem muitos dados, né? Antigamente, essa questão do estudo de viabilidade, não somente o financeiro, mas também até o geoeconômico, que é saber, olha, qual é o melhor local e etc. Antigamente, você mandava a gente para a rua fazer pesquisa, né? Eu cansei de ver profissionais que eu conheço até que tinham empresas de pesquisa. Então, ele mandava, olha, tem que fazer aqui em Belém, por exemplo, pela população que Belém tem, para você ter, digamos, uma amostra que reflita a realidade, é em torno de 600 entrevistas que você tem que fazer, 600 entrevistas dentro de um segmento. Então, não é pegar ali naquela calçada, não. Você vai ter que entrevistar 300 pessoas com essa característica, mais 50 assim, etc. Antigamente era assim. Hoje você tem empresas, dados na internet de georreferenciamento. Então, se eu quiser saber quantas mulheres tem no bairro do Marco, acima de 30 anos, tá? Que tem uma renda per capita acima disso e que tem 2 filhos, eu praticamente consigo saber isso. Consegue, incrível. Eu consigo saber isso hoje. E os cookies estão aí, vasculhando toda a tua vida e leva a informação para quem tá eu fiz pagar. recentemente um estudo para um cliente que é nosso cliente em comum, você sabe. E aí ele queria fazer uma expansão no interior, tinha um público-alvo de mulheres, com uma faixa etária tal, com uma renda per capita tal. A gente conseguiu mapear o potencial do faturamento que ela ia ter em cada cidade. Porque a gente conseguia saber, olha, aqui você tem tantas mulheres de 30 a 45 anos, que sejam solteiras ou casadas, que tenham a renda per capita assim, que morem aqui, etc. Pronto. Você consegue saber isso hoje em dia. Então, esse estudo hoje é muito interessante.
Tá? Você vai abrir uma academia hoje. O que você precisa saber? Qual é o meu público principal? Vamos dizer que a minha academia é focada em jovens de 18 a 26, 80% do meu público é masculino, etc. Eu consigo te dizer o bairro que você pode, quase a rua praticamente. Porque você tem essas informações. Poxa, tá? E você abrir no lugar certo, né? Faz toda a diferença. E isso aqui no Brasil que não é muito forte em estatística. Não é muito forte. Isso são empresas privadas que colhem dados do IBGE, de PNAD, colhem dados das juntas comerciais, eles fazem uma busca e conseguem montar isso. Quando você está no exterior, esses dados são muito mais disponíveis ainda. Você nem precisa pagar. Aqui você precisa pagar para essas empresas para ter acesso a isso. Esse georreferenciamento, esses geodados. Aí você vai, pede e paga, é? Você paga normalmente por cidade, por estudo, etc. Olha, eu quero fazer um estudo para Belém, assim, assado, e vai te dar um preço. Tá? E aí a gente entra lá, faz o estudo, depois é bloqueado. Muito interessante. É muito interessante. Muito então você pode estudar cada esquina daqui, cada bairro. Eles esmiuça bastante isso, né? Eu lembro que eu acho que não sei se foi a franquia, se foi a própria consultoria, que eles dizem que você senta para eu avaliar quantas pessoas iam entrar na minha loja, né? Aí você senta, conta quantas pessoas passam, a loja estava fechada, então eu não sabia quantas. Daquelas pessoas que passam, tantos por cento podem entrar, daquelas pessoas que entraram, tantos por cento você pode converter ou não em venda. Então é muito detalhe. Eu lembro que eu sentei lá, fiquei contando quantas pessoas passaram. É quase que um funil, quase é bem bacana, realmente. Hoje em dia mas hoje você tem muitos dados. O iFood hoje te dá muitos dados, não que ele compartilhe, mas você consegue ter através dos clientes, então você consegue saber quantas pessoas, por exemplo, você tem um restaurante, você tem um delivery, você consegue saber quantas pessoas pesquisaram o teu nome, quantas pessoas foram no teu restaurante, quantas pessoas clicaram em algum prato, quantas pessoas desistiram daquilo ali na cestinha, quantas pessoas foram até o pagamento, quantas não pagaram lá no final. Quantas preferem comer pizza e esse sanduíche? número, ele vai descendo drasticamente. Então, por exemplo, você tem aqui, olha, 1.000 pessoas entraram no meu restaurante hoje no iFood. Sabe quantas vão comprar lá no final? 4, 6, 8. Vai se perder. Então, o seu trabalho é o quê? Segurar é você identificar todo esse funil. Por que não compraram, né? Por quê? Entraram lá, foi preço. Será que o primeiro prato que apareceu... faltando uma foto do produto. Então, exatamente. Então, hoje tudo é uma ciência. É muito bacana. Hoje é muito legal. A gente vive outra geração, outra época. Tem que voltar para explicar isso. Ainda tem inteligência artificial, que aí é um outro capítulo. Que hoje vai Vamos marcar toda a vinda dele em Belém, gente. Especialmente para o Papo de Onça. Eu não cobro essa passagem, pelo amor de Deus. Então tá. Tu tens uma equipe que tu trabalhas? Eu tenho, a minha equipe ficou aqui em Belém, né? Eu estou nesse fluxo indo e vindo, a minha base hoje é lá, porque a minha família meus filhos inicialmente foram para lá, e hoje eu moro lá com minha esposa e meus 3 filhos, a gente mora em Miami, mas eu estou a cada 6 semanas, eu estou aqui, aí passo 10 dias, continuo nas visitas presenciais e etc. Mas hoje tem inúmeros clientes que eu faço trabalho só de lá, nem preciso visitar aqui. E hoje tem aqueles apegados que querem te dar aquele abraço. Tem os apegados que quando a gente vem aqui fazer questão, mesmo que não tenha uma pauta, você tem que ter a reunião só para dar um abraço lá. Só para dar um abraço. Paraense, gente. Paraense precisa do calor. Verdade. Não, mas a gente gosta. E a gente gosta. Porque assim, com o tempo, né, a pessoa deixa de ser teu cliente, já não é mais aquela figura, ele vai ser teu amigo, né? Ele vai ser teu amigo. Então... Ixi, peguei muito aconselhamento com outro estágio. Na época tava lá, Alberto, não sei o que, porque a gente, engraçado, nem conviveu muito, mas tem uma afinidade, né, que não tem muita explicação, é muito bacana. A gente acaba sendo um conselheiro da empresa, né? Vira um membro de um conselho de administração que nem existe na empresa. A gente acaba, de uma maneira indireta, a pessoa, qualquer coisa ela vai consultar, é mais uma voz, né? Às vezes a pessoa é muito sozinha, né? A pessoa só tem tem que tomar decisões enormes, aí você é mais uma pessoa para ajudá-la, né? Legal. Na decisão. Legal. Então é isso, né? Foi muito bacana. Ai, poxa, a gente podia passar a noite inteira conversando tem bastante assunto, Mas tu vai voltar, né, Alberto? Com certeza, olha, ele tá prometendo, gente. Promessa eu quero um café sobre análise, né, do viabilidade. Estudo de viabilidade, tem inteligência artificial para falar. Então tem 2 já. Georreferenciamento, tem um bocado de coisa. Pronto.
Então, Fiquem à vontade. Esse é o maior prazer, a gente volta. Obrigada, viu? Foi muito Imagina, bacana. foi um prazer. Obrigado, Jai. Todo Obrigado, mundo vai Toia. gostar. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Gente, esse foi mais um Café com as Onças. Se você gostou, curte, comenta, compartilha lá no Toia Rodrigues Macedo ou Papo de Onça Pod. Se você não gostou, se você é um hater, se você tem críticas ainda que construtivas, lá no da Jaiane Aguilar. Tchau. Tchau.